Bom dia, senhores vereadores. É a 9ª sessão ordinária do dia 11 de outubro de 1996, com início às 8h11. De acordo com o inciso 2 do artigo 44 e do artigo 159 do Regimento Interno, solicito o primeiro secretário, vereador Celino Nogueira Barros, a efetuar a chamada dos senhores vereadores. Aldenora Freire do Amaral, Aragaci Monteiro Chaves, Celino Nogueira Barros presente, Edbenir Oliveira Chaves, Francisco Hilário de Oliveira, Francisco Marcos Moreira, João Antônio Viana, Zé Dário Freire de Lima, Zé Rebouças da Costa, Manuel Moreira de Almeida, Paulo Marcel de Oliveira, Pedro Almeida Maia, Raimundo Inácio da Silva Maia, Roberto Wagner de Freitas, Sônia Maria Noronha Chaves. Havendo no legal e de acordo com o artigo 156 e 160 do Regimento Interno, declaro aberta a 9ª sessão ordinária do 2º período da 4ª sessão legislativa, a se realizar no dia 11 de outubro de 1996. Senhores vereadores, de acordo com o artigo 161 do Regimento Interno, alterado pela Resolução 001/96, terá início de expediente com duração máxima de 2h30. De acordo com o inciso 3 do artigo 44 do Regimento Interno, solicito o primeiro secretário proceder à leitura da ata da 7ª sessão ordinária realizada 20 de setembro de 1996. Senhora Presidente, senhores vereadores, solicito que a leitura da ata seja efetuada pelo nobre assessor administrativo. Autorizo ser feita pelo nobre assessor. Bom dia, senhora presidenta, senhores vereadores. Vamos fazer a leitura da ata da 7ª sessão ordinária do 2º período da 4ª sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Taboreiro do Norte, Estado do Ceará. Aos 20 dias do mês de setembro do ano de 1996, às 8h10, no recinto destinado ao funcionamento do plenário da Câmara Municipal de Taboreiro do Norte, compareceram os vereadores Aldenora Freire do Amaral, Aragaci Monteiro Chaves, Celino Nogueira Barros, Edbenir Oliveira Chaves, Francisco Hilário de Oliveira, Francisco Marcos Moreira, João Antônio Viana, José Dário Freire de Lima, Manuel Moreira de Almeida, Paulo Marcel de Oliveira, Pedro Almeida Maia, Roberto Wagner de Freitas e Sônia Maria Noronha Chaves. Na presidência, a vereadora Aldenora Freire do Amaral, secretariada pelo primeiro secretário, vereador Celino Nogueira Barros. Os trabalhos foram abertos com o número legal e na forma regimental. Iniciando o expediente, procedeu-se a leitura da ata da 6ª sessão ordinária, sendo aprovada sem retificações. As matérias para leitura no expediente constaram: projeto de lei número 32, de 19 de setembro de 1996, do vereador Edbenir Oliveira Chaves. Projeto de lei número 33, de 19 de setembro de 1996, do vereador Edbenir Oliveira Chaves. Projeto de lei número 34, de 19 de setembro de 1996, do vereador Edbenir Oliveira Chaves. Projeto de lei número 35, de 19 de setembro de 1996, do vereador Edbenir Oliveira Chaves. Ofício número 146/96, emitido pela secretária de Finanças do município. Correspondência da secretária de Finanças do município, contendo o quadro para efeito de cálculo dos subsídios dos senhores vereadores. Na tribuna popular, não houve pessoas inscritas. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 161 do Regimento Interno, a senhora presidente suspendeu a sessão por 15 minutos para o intervalo regimental. Retornando ao intervalo regimental, procedeu-se à leitura do edital de publicidade da ordem do dia, que constou da seguinte matéria. Primeiro, única discussão e votação da prestação de conta da mesa diretora da Câmara Municipal de Taboreiro do Norte, relativa ao exercício de 1994, de responsabilidade do ex-presidente vereador Celino Nogueira Barros e o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. A senhora presidenta concedeu a palavra aos senhores vereadores. Roberto Wagner de Freitas usou da palavra e disse que sempre que fosse mencionado não ficaria calado, pois ia sempre se pronunciar. Falou que representou o requerimento aprovado por unanimidade, a qual a senhora presidenta não aceitou, mesmo sabendo que o plenário é soberano. A presidenta não acatou, passando por cima da democracia. Falou sobre a acusação de agressão, não é verdade, porque estava presente ao encontro na casa da presidenta pessoas idôneas que podem servir de testemunha. A senhora presidenta interviu no pronunciamento do vereador Roberto e falou que se reportasse apenas a matéria em pauta. Com isso, o vereador Roberto encerrou seu pronunciamento. Em seguida,
A senhora presidente colocou em única votação a prestação de conta da mesa diretora desta casa, exercício financeiro de 1994, de gestão do ex-presidente vereador Celino Nogueira Barros, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. A senhora presidente comunicou ao senhor vereador de assistentes que a próxima sessão ordinária se realizará no dia 27 de setembro do corrente ano. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada. E para constar, lavrou-se a presente ata que, lida posta em discussão, vai assinada pela presidenta, secretário e demais vereadores presentes. A ata da 7ª sessão ordinária está em discussão. Não havendo pedido de retificação, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 162 do Regimento Interno, declaro a ata aprovada. De acordo com o inciso 1 e 2 do artigo 163 do Regimento Interno, solicito o primeiro secretário proceder à leitura das matérias do expediente. Projeto de resolução 002/96, de 10 de outubro de 96. Altera dispositivo da resolução 001/90, Regimento Interno, de 12 de dezembro de 90 e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 46, inciso 6, a linha A, 110, 111, inciso 3, 117 da resolução 001/90 e combinado com o que preceitua o artigo 245 desse mesmo diploma legal, faz saber que a Câmara Municipal decretou e ela promulga a seguinte resolução. Artigo 1º, fica alterada a redação do artigo 150 da resolução 001, que passará até a seguinte redação. Artigo 150, as sessões ordinárias serão às sextas-feiras, realizando-se nos dias úteis com a duração de 4 horas, das 19 até as 23 horas, com intervalo de 15 minutos entre o intervalo do expediente e o início da hora do dia. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Sala das sessões da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte, 10 de outubro de 96. Presidente Aldenora Freire do Amaral. Vice-presidente Manuel Moreira de Almeida. Segundo vice-presidente Francisco Hilário de Oliveira. Primeiro secretário Celino Nogueira Barros. Segundo secretário Pedro Almeida Maia. Justificativa: com o objetivo de resgatar a audiência de populares nas sessões realizadas nessa casa, principalmente de servidores municipais, trabalhadores em gerais, comerciantes, estudantes, etc., como também os nossos vereadores terão mais tempo disponível para assistir à população e, ao mesmo tempo, não terão motivo para se ausentarem das sessões. Com as sessões sendo realizadas à noite, a população tem mais condições de acompanhar o trabalho que é realizado pelo vereador e que, com isso, ele pode ser avaliado pelo povo, que o julgará pelo seu desempenho. Projeto de lei número 036, de 25 de setembro de 96, da denominação ao Centro Vocacional Tecnológico e da outras providências. A Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte decreta, artigo 1º, fica denominado de Mundico Noronha o Centro Vocacional Tecnológico, que funcionará no prédio situado na Rua Maia Larcon, número 313, nesta cidade. Artigo 2º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Sala das sessões da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte, 25 de setembro de 96. Vereador Celino Nogueira Barros, vereadora Sônia Maria Noronha Chaves. Mensagem número 006/96, 24 de setembro de 96. Senhora presidente, senhores vereadores, com fundamento no artigo 60 e parágrafos da Lei Orgânica do Município, cumpre-nos o dever de submeter a essa augusta Casa Legislativa veto à expressão Sindicato dos Servidores Públicos do Município, SINCEP, incluso na linha A do inciso 2 do artigo 2º do projeto de lei número 447/96, de 31 de julho de 96, objeto da emenda modificativa apresentada pelo vereador Roberto Wagner de Freitas, pelas razões que passamos a justificar. A criação de conselhos orientada pelos procedimentos de governo no atual sistema democrático vivido por todos os brasileiros,
observa a necessidade de ser dada a condição de representação igual às organizações ali envolvidas. B. Com observação no artigo 3º da Resolução número 80, de 19 de abril de 1995, do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, destaca-se a obrigação de sua Constituição ser tripartite e paritária. C. Analisando a aplicação do artigo 2º com a emenda do projeto de lei ora aprovada, interpreta-se com clareza que as representações dispostas no inciso 2 pelos trabalhadores passou a constituir-se de 4, eliminando a forma paritária exigida na resolução 80 CODEFAT, sobrepujando os trabalhadores às demais representações, poder público e empregadores, que contam cada com 3 representações, e assim prejudicando o Estado democrático e a igualdade de direitos e deveres, tratados elementares da nossa Constituição que devemos cumprir e preservar. Concluindo, senhora presidente e demais pares, esperamos a compreensão de vossas excelências, esclarecendo ainda, não temos objeção pela participação de qualquer entidade na composição dos conselhos. Atenciosamente, Nestor Nogueira de Vasconcelos. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte, requerimento número 004/96. Celínio Nogueira Barros, vereador dessa Casa do Povo, no uso de suas atribuições legais e na forma dos artigos 110 e 124 do Regimento Interno e demais disposições legais aplicáveis à espécie, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência expor e requerer o que adiante se segue. 1. Como é do conhecimento dessa augusta Casa Legislativa e Fiscalizadora, o vereador adiante signatário, quando no exercício de sua presidência, no pretérito ano de 1993, deu início nessa cidade e comarca a uma campanha de ordem jurídica no âmbito dos direitos do cidadão, visando, no caso, assegurar em nosso município o fiel cumprimento do artigo 5º, inciso 76 da Carta Magna, que estabelece a gratuidade para os reconhecidamente pobres, a expedição do registro civil de nascimento e a certidão de óbito. 2. A luta não foi em vão. A persecução dos direitos constitucionais acima mencionados foram conquistados e assegurados por este poder do povo, tendo por sustentáculo o próprio Poder Judiciário dessa cidade, que outorgou o mandato de segurança no processo número 299/95, em nome de Geralda Damasceno Gondim, em pós, a mesma ser orientada pela presidência dessa casa à época, que autorizou a sua assessoria jurídica na pessoa do Dr. Antônio Júlio Brilhante para impetrar a ação heróica. 3. Neste contexto, segundo consta, esse poder municipal foi o pioneiro em nosso país em tal conquista, concernente à fiel aplicação do artigo 5º, inciso 76 da Constituição Federal. Assim posto, somos sabedores que o excelentíssimo senhor presidente da República, no pretérito dia 7 de setembro no fluente ano, sancionou a lei que regulamenta o referido artigo constitucional. Deste modo, requer a Vossa Excelência que se digne, após aprovado em plenário, em remeter ao gabinete do excelentíssimo senhor presidente da República ofício para que seja remetida a esta Casa Legislativa em sua íntegra a recente lei sancionada que regulamentou o artigo 5º, inciso 76 da nossa lei maior por ser medida de direito que se impõe. Neste termo, pede e espera deferimento, Tabuleiro do Norte, 24 de setembro de 96, Celínio Nogueira Barros, vereador. Ofício 073/96, Tabuleiro do Norte, 13 de setembro de 96. Senhor presidente, cumpre-nos o honroso dever de encaminhar esse egrégio Tribunal de Contas do município, TCM, a documentação comprobatória da receita e da despesa, bem como o balancete do mês de agosto de 96, conforme discriminação abaixo indicada. Guias de recolhimento, documento de despesa, balancete, comprovantes de receitas e cópia dos ofícios. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência, senhor presidente e demais conselheiros, nosso protesto de elevada estima, consideração e especial respeito. Atenciosamente, Aldenora Freire do Amaral, presidente, ofício remetido ao senhor José Batista de Oliveira. Ministério da Educação e do Desporto. A Câmara de Vereadores, Brasília, 9 de setembro de 96, senhor ou senhora dirigente. Informamos para conhecimento dessa Câmara que, após análise, as contas apresentadas pela Prefeitura desse município foram consideradas regulares por esta autarquia, merecendo aprovação, com base no relatório de verificação in loco, conforme as especificações abaixo, conveniente
Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte, concessão, prestação de conta, convênio 2606/94, vigência 24/8/94 a 18/4/95, parecer número 2216/96, aprovação 14/8/96. Atenciosamente, Sadi Carnote Falcão Filho, diretor financeiro do FNDE. Ofício 075/96, Tabuleiro do Norte, 8 de outubro de 96. Senhor Prefeito, cumpre-nos a honrosa satisfação de encaminhar a Vossa Excelência as demonstrações conforme discriminação abaixo para fins de incorporação à contabilidade central da Prefeitura, referente ao mês de agosto de 96. 1. Demonstrativo analítico da despesa do mês de agosto de 96. 2. Balancete financeiro de agosto de 96. Na oportunidade, senhor Prefeito, quero renovar Vossa Excelência protesto de elevado e especial respeito. Atenciosamente, Aldenora Freire do Amaral, ofício remetido ao senhor Prefeito Municipal. Ofício 074/96, Tabuleiro do Norte, 27 de setembro de 96. Senhor Prefeito, em cumprimento do que estabelece o inciso 4º do artigo 33 do Regimento Interno dessa Casa, cumpre-nos a honrosa obrigação de encaminhar a Vossa Excelência em anexo a proposta parcial do orçamento da Câmara para o exercício financeiro de 97, a ser incluída na proposta geral do município. Cumpre-me outro sim informar a Vossa Excelência que a elaboração do presente plano orçamentário obedeceu às regras estabelecidas na orientação número 01/91 de 29 de janeiro de 91 do então Conselho de Contas do município, hoje Tribunal de Contas. Cumpre-me ainda informar a Vossa Excelência que relativamente à necessidade desse legislativo, a mesa diretora da Câmara preparou o programa de trabalho desse poder, constituindo exclusivamente dos gastos com as suas atividades, sendo os quantitativos fixados em função das desenvolvidas pela Câmara, de acordo com o que dispõe o artigo 14, parágrafo único da Lei Federal 4.320, 17 de março de 64, cujo plano, reunido com o da Prefeitura, servirão de base da elaboração do orçamento do município. Cumpre-me, finalmente, comunicar que o montante previsto é de R$ 800 mil. Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, senhor Prefeito, os meus protestos de elevada estima, consideração e especial respeito. Atenciosamente, Aldenora Freire do Amaral. Em seguida, todos os anexos com o programa de trabalho detalhado por elemento de despesa, a unidade orçamentária, discriminação analítica de dotações da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte. Foram essas matérias do expediente, senhora presidente. Senhores vereadores, de acordo com o inciso 3 e o artigo 25 da Lei Orgânica do Município, o senhor Antônio Américo Filho tem 5 minutos para o uso da tribuna popular. Com a palavra, o nobre jornalista Antônio Américo Filho. Senhora presidenta, senhores vereadores, bom dia. Mais uma vez eu ocupo essa tribuna dessa Casa Legislativa para me comunicar com os senhores legisladores. Levando em consideração as eleições últimas passadas do dia 3 de outubro, eu pude detectar que houve algumas falhas no trabalho dos senhores vereadores no que diz respeito à divulgação do trabalho de vocês. Vocês sabem muito bem que o nosso programa é um programa jornalístico, que graças ao trabalho de alguns vereadores está tendo uma boa aceitação aqui no Tabuleiro do Norte. Estamos com audiência recentemente levantado pela nossa rádio. Nós começamos há 7 meses passado o nosso programa e nós tínhamos 15% de audiência aqui nesse município. Repito, acredito muito no trabalho de alguns vereadores que fizeram para que a nossa rádio pudesse entrar mais aqui nesse município, e hoje nós nos encontramos com 45% de audiência no horário de 12 às 13h30. Do que diz respeito à divulgação dos trabalhos, eu digo o seguinte: na minha concepção, eu acredito que os números encontrados, os votos tirados por alguns vereadores, eu considero até injustiça, e acho que foi um mau trabalho na divulgação de cada um dos senhores, de mostrar os trabalhos que fizeram durante esses 4 anos. A nossa emissora está à disposição
dos senhores vereadores, daqueles que prestam trabalho ao povo, para divulgar os seus trabalhos. Até porque o meu trabalho, que ora vou dar continuidade, o meu trabalho vai ser na divulgação do trabalho dos senhores vereadores. Daqueles que prestarem trabalho, eu vou fazer questão de divulgar. Alguns que procuraram o nosso programa, nós estamos de portas abertas e fazemos questão de divulgar os trabalhos de todos aqueles vereadores que prestam trabalho. O nosso programa é um programa ético, é um programa de linha, é um programa sério e que prime por a seriedade. Não admitimos que os senhores vereadores, por algum engano, desconheçam a seriedade do nosso programa e queiram usá-lo para fins outros, ou seja, mexerico, detratar, e isso nós não vamos aceitar. Mas gostaríamos muito do apoio dos senhores vereadores para desenvolver e divulgar o trabalho da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte. Mais uma vez eu venho fortalecer e pedir aos senhores vereadores que continue com esse trabalho de pedir aos ouvintes de Tabuleiro do Norte que escute mais a Rádio Vale, que escute principalmente o programa jornalístico, que é um programa que não deixa de passar as informações. Agora passa de uma outra maneira diferente, que é uma maneira séria, é uma maneira aceitável por qualquer ouvinte, por qualquer dona de casa, por qualquer cidadão do bem comum. Estou muito grato por esse índice alcançado de 40 e poucos % da nossa audiência aqui em Tabuleiro do Norte. Me sinto até honrado e gostaria de pedir àqueles vereadores que não trabalharam, pedindo aos seus ouvintes, nas suas comunidades, que escute a Rádio Vale, que daqui para frente continue. O meu programa está às ordens dos senhores e vou fazer um comentário quase que todos os dias, no sentido que os eleitores procurem a votarem naquele candidato, naquele político que presta trabalho. Porque nas urnas, ultimamente, não só em Tabuleiro, mas em toda a região, eu cheguei à conclusão que aqueles que prestaram trabalho não foram votados. Eu acho que falta um trabalho dos senhores que fazem, que prestam trabalho à comunidade, divulgar mais esse trabalho. Muitíssimo obrigado. Senhores vereadores, de acordo com o artigo 165 do Regimento Interno, restos para o uso da palavra do pequeno e do grande expediente. 2 horas e 5 minutos. Para o uso da palavra do pequeno expediente, não tem nenhum vereador inscrito. Para o uso da palavra do grande expediente, estão inscritos os vereadores Aragaci Monteiro Chaves, Celino Nogueira Barros e Sônia Maria Noronha Chaves. Com a palavra, o nobre vereador Aragaci Monteiro Chaves. Membros componentes da mesa, colegas vereadores, radialista Américo, demais pessoas aqui presentes. Eu vou ser bem curto aqui nas minhas palavras, somente para demonstrar aqui a minha grande insatisfação do trabalho que quiseram fazer contra a minha pessoa, que eu ouvi falar que ainda estão nesta luta, que sinceramente eu acho muito cruel, porque paralelo ao computador do TRE, existia um terminal fazendo o mesmo trabalho do TRE. Logicamente, esse trabalho, quando foi terminado, quando foi concluído, nós somamos realmente o estado de fora. Aí, quando saiu o resultado do TRE, foi um resultado diferente. Que onde começou essa picuinha de dizerem que Lindalva estava dentro e saiu. Que o Aragaci estava fora e entrou. Por sinal, conversando com o juiz, ele ouviu comentários que até os juízes quiseram incriminar, dizendo que ele tinha conseguido números. Que eu, nas 3 pessoas que sofreram alterações, dentre elas eu sou um deles, eu diminui 8 votos, o menino Pinto, Raimundo Pinto aumentou 2, Zé de Casimiro aumentou 3.
Eu automaticamente peguei os boletins para fazer essa conferência. Foi bem claro os números, não teve nada de falcatrua, não teve nada de... Então, continuou a persistência das pessoas indo para Fortaleza, não ficaram satisfeitos com números, pedindo recontagem de voto. Que eu tenho a impressão que se tivesse havido recontagem de voto, o prejuízo iria cair em cima do PMDB. Porque nós iríamos trabalhar antes de ser recontados os votos, para algum candidato talvez não ser recontado o voto dele. Estávamos com o advogado preparado para só dar início a recontagem depois de fazermos esse trabalho. Então, para mim foi muito triste, lamentável. Pessoas até que se dizem, pai, eu sou seu amigo. Eu digo, muito amigo desse jeito, pai, eu quero, sinceramente, bem distante. E para ser sério, a atual administração começou muito mal. Começou muito mal, porque a pessoa, para fazer uma atitude dessa, ela tem que pisar muito firme, saber o que está fazendo. Na minha impressão, individual e particular, começou com prejuízo. Começou com prejuízo, eu digo isso perante a minha pessoa. Mas é isso mesmo, as pessoas sabem onde pisam, todos são adultos, sabem o que fazem. E aqui fica a minha insatisfação e o meu protesto contra tudo que fizeram comigo. Obrigado. Vossa Excelência, me dá uma parte? Pois não, amigo. Vossa Excelência, me dá uma parte. Eu queria não reforçar suas palavras. Me permita para mim fazer umas colocações que, por sinal, eu estou sendo mal visto por pessoas do meu partido. Eu estou sendo mal visto por algumas pessoas incapacitadas do meu partido, que querem obrigar a eu dizer que a coisa aconteceu. E eu não posso concordar. Não existe recontagem de votos. Não existe recontagem de votos. Eu estou sendo claro. Eu fui sincero em alguns momentos que coloquei. Eu não sou contra a entrada da Lindalva, não. Eu queria era que o nosso partido tivesse feito 15. Certeza. Certo? Eu não queria que você tivesse ficado fora, não. Eu queria que nós tivéssemos feito era os 15. Aí você ia ficar fora. Estou torcendo para você ficar fora. Agora eu estou sendo honesto. Se o meu partido, eu estava torcendo pelo meu partido, eu queria que tivesse feito todos. Mas como não dá, e quem ganha, quem é eleito é quem tira voto, Vossa Excelência está dentro, não tem no mundo quem tire mais, não. Sei disso. Não existe mais isso. Não houve erro do juiz. O juiz não tomou um voto para ninguém. O que houve foi um lapso dos computadores que estavam acompanhando lá da turma, que depois verificaram. O erro foi lá, os números estão batendo, não existe erro de ninguém. Mas de ninguém mesmo. O que eu acho que o partido, o nosso partido, se lutou para ver se faz uma recontagem para tentar, está até na obrigação do partido, mas sem querer, em nenhum momento, se alguém tentou denegrir a sua pessoa, se alguém tentou, não, nós vamos ter que botar ele fora, eu acho que tem que botar o outro candidato nosso dentro, e não essa coisa de botar ninguém fora. Nós temos, se a gente botar um fora, o outro tem que sair, isso é uma questão de circunstância, só cabe 15. Se botar outro, não tem que sair. Isso é normal. Lutar pelo que a gente achar que é de direito, eu acho normal. Mas na hora que se vê as claras, que já não tem condição, eu acho que eu tenho certeza, porque o vereador Edinardo, que é o presidente do partido, antes de ontem me chamou até para mim no fórum, mostrando até um papel que ia aumentar 10 votos para mim. Eu até disse, eu acho muito bom, porque eu ficaria com a mesma votação da vez passada, 593. Empataria, continuaria com as mesmas pessoas da vez passada, o mesmo total de pessoas. Quando nós vimos, eu digo, olha, isso aqui não existe, esses 10 votos. A pessoa foi escrever, porque está nítido, numa sessão que eu tirei 9, está marcando 19, no papel da justiça, na segunda via. A pessoa foi escrever um 1 do voto em branco em cima, e aquelas vias são carbonadas, e ficou mesmo na frente do 9. E eu mostrei que eu tenho uma experiência de 20 e poucos anos em fiscalização, e mostrei o que era que tinha acontecido. Na mesma hora, o vereador Ednato, pelo menos, lá no fórum disse, Celínio, me entrego completamente, você tem razão, e nem entrou com pedido mais de coisa nenhuma. Pelo menos, lá no fórum, o vereador Ednato, na hora que eu mostrei o vereador Ednato, como presidente do partido, que era uma obrigação dele, mas eu acho que se Vossa Excelência se sentiu prejudicado por algumas pessoas contra Vossa Excelência, tem razão de se externar. Agora eu, quando eu quis ser sincero, que eu fui dizer, rapaz, não existe isso. O que existe é voto apurado. Se eu dei até o exemplo, se o Corrinha, que é candidata pelo PPB, se não tivesse tirado os 4 votos e os votos fossem para Edibenil, tinha entrado mais um.
O nosso era quem tinha colocado. Se tivesse mudado de partido, tirasse do PPB e passasse para o PSDB. Aqueles 200 e poucos votos, ou 300, ou 400. Muito obrigado pela parte. Sobre o que o colega falou aí, eu acho que o colega está referindo à minha pessoa. Você ligou lá para casa de Garagaci, se a vaga for sua, é sua. Agora eu, como presidente do partido, uma companheira minha do partido, e se eu não for atrás de defender ela, quem é que vai? Você tem que analisar que eu sou o presidente do partido. Então, se ela chegou lá em casa, bem cedinho, e pediu, pelo amor de Deus, que ajudasse no que fosse necessário, eu digo, Linda, eu vou trabalhar no que der para a gente fazer. E o colega bem sabe que quando foi pedir boletim, quando foi pedir lá, a gente teve maior atenção, foi ou não foi? Maior respeito de entregar, não foi? E ontem, quando eu estive com o Celino no fórum, o problema, quando eu cheguei no computador, o seu número era 474 votos. Quando baixou para 466, eu digo, rapaz, então dá diferença aí. Vamos procurar o erro. Realmente, tinha faltado 3 votos de Zé de Casimiro e os outros 5, acho que era de Raimundo Pinto. Certo? Então, a gente tem que fazer a obrigação nossa. Nós, como se fosse do outro lado, vocês estivessem nesses aperreios, vocês teriam que recorrer à recontagem todinha para ver. E eu disse, olha, Garcia, se a vaga for sua, é sua. Agora, lutar pela companheira nossa, nós temos que lutar. Até porque eu sou presidente do partido. Aí de mim, se não fosse lutar pela companheira nossa. Certo? Se é de direita a sua cadeira na Câmara, não vai ser Ednardo que vai empatar de maneira nenhuma. Eu acho que o colega está meio equivocado com as coisas. Certo? Os números foram bem claros, não tinha dúvida dos números. Porque os 3 números sofreram alterações, que eu tinha 90, parece que faltavam 5 mil só, que eu realmente fui pegar com vocês os números, fechava exatamente com o TRE, não tinha dúvida de maneira alguma. Aí vocês, pela insistência, os números certos, não sei porquê. Não, Aragassi. Ainda foi você viu abertura de urna. Ô Celino, ele viu aquele papel da segunda via que eu acho que não, viu não? O amarelo. Que foi onde criou o problema maior. Foi, parece que a pessoa, no lugar de botar um voto em branco, pegou mesmo em cima do nome de Celino. Perfeito. Ficou, realmente, você sabe o que foi? Houve um erro muito grande do pessoal. Eu acho o erro assim, não é erro proposital. Do pessoal, quando for escrever, que se você tirava 7 votos numa urna, está lá o 7. Era para ter colocado 07. Eu acho que teria que ter colocado. Quer ver, você olha em todos os BUs, nenhum tem um 0. É 1. Era para ter colocado 01. É branco, não tirou nenhum. Ficou em branco. Por que não botou 00? Seria uma maneira de não ter dúvida depois. O meu colocaram 9 na seção 50. Eu tirei 9 votos. Na folha anterior era a folha de prefeito. Quando foram fazer o fechamento, não colocaram um voto em branco e não estava dando certo, a seção 50. Você pode olhar lá na folha azul, na azul que está no fórum, ela não pegou mesmo em cima, mas na amarela, que estava com a doutora Jaruza, pegou mesmo na frente do 9. No lugar de eu ter 9, a pessoa foi botar e esqueceu que havia carbonada. Quando escreve aqui, sai do outro lado, mesmo sem carbono. Aquele papel já é carbonado. Se você passar a unha assim, ele sai do outro lado. Aí quando escreveu 1, pegou mesmo na frente do 9, aí fez 19. Aí foi onde gerou a dúvida. Mas na hora que eu vi o papel, que coloquei assim, perante a claridade da luz, você nota, até por trás, que o número foi feito depois. Dá para notar. Para quem tem um pouco, quem não tem experiência nisso, em nota fiscal, nessas coisas, não nota mesmo não. A grosso modo, você não nota. Mas quem já tem experiência, como eu tenho de 20 e tantos anos, de olhar, de viver acostumado com gente falsificando o Estado, quando você olha para uma nota fiscal, realmente deixou dúvida. Mas eu estava em Fortaleza quando me telefonaram. Quando eu cheguei, que eu olhei, eu digo, olha, para mim não tem dúvida. Dentro de 2 minutos eu analisei e cheguei à conclusão, e todos chegaram à conclusão que não tinha dúvida. Agora, a grosso modo, se você vê, na hora que você vê, você diz assim, quantos votos é aqui de Celino? Você diz, é 19. Realmente dá a impressão. Mas depois de analisar a outra, se mostrar só um papel, agora se mostrar a folha que estava em cima, aí você nota que o vereador Ednardo, foi preciso uns 10 minutos eu mostrar, na hora que eu botei em cima, que botei na claridade aí, o vereador Ednardo até porque, Celino, você tem razão. Eu fui atrás até do rapaz que estava contando seus votos. Celino, se ele tiver botado 9 votos, eu encerro o assunto. Foi. Aí fui atrás do rapaz e disse, Ednardo, eu não sei, eu contei os votos, Celino, até a urna 50, mas sem sequência. Mas aí, quando nós pegamos o espelho, que todos os borrões estão lá no fórum, eu pedi à menina, você tem o borrão? Tenho. Quando ela chegou com o borrão, 9, bem direitinho, não é 19. Quanto aí? E eu era uma das pessoas a ser interessado para ir atrás. 10 votos meu, porque que eu não queria? Eu digo, olha, eu não vou atrás, porque realmente não tem.
Eu não vou criar um problema por uma coisa que não tem. Mas se tivesse um aí em dúvida que era meu ou não, eu ia atrás. Pode ter certeza, se tivesse um, eu ia atrás, que era alguém que tinha tentado a vontade de depositar o voto em cima de mim, por que eu não queria? Não é mesmo? Mas não tinha, por isso mesmo, eu mostrei e ele aceitou. Pois é, fica aqui para cumprir as palavras, registrada a minha mágoa, a minha queixa, e uma ferida muito brava que eu acho de ser curada. Viu? Obrigado a todos. Manuel, pois não. Pois não, colega. Eu agradeço aí, descendo, né? Agradeço a parte. Questão de... Eu acho que nessa mágoa que Vossa Excelência está sentindo, deve sentir também uma alegria. Porque já pensou se a gente não vai atrás e esclarecer como era que não estava o fuzuê na cabeça do pessoal? Porque nós chamamos uma pessoa que fez grafotécnica, né? Parece que é para conhecer a letra. Nessa questão da urna de Celino da 50, que ele tira 9 e está 19. O 1 é a mesma pessoa que escreveu o 9. A mesma pessoa que escreveu o 9 foi o que escreveu o 1. Está entendendo? A urna 36 tem um voto para Bonitinho na via que a gente tem, certo? Na via que a gente tem um voto e na soma não está contabilizado. Que é o mesmo caso quando o Celino viu. A pessoa parece que foi anotar lá numa legenda, não sei o que, pegou na coluna de Bonitinho. E salvo engano, na urna 45 tem uns votos anotados na soma do PSDB. Salvo engano, nos BU. Só que quando a gente vai averiguar na primeira via, não existe a dúvida. Mas nas vias que estava com a gente, que estava com Jerusa, a gente faz a identificação que houve. Então é a necessidade, eu acho que o trabalho que o Ednardo fez, que o Marcondes fez do PT, é uma questão de ajudar a esclarecer. E sendo esclarecido, eu acho que Vossa Excelência fica beneficiado. Porque não vai haver a dubiedade, nem a companheira Lindalva, nem um companheiro nosso da coligação, para frente do tabuleiro, vai dizer, rapaz, eu ia ser eleito, mas infelizmente o pessoal que faz a frente, que compõe os partidos, não foram atrás averiguar os erros que ocorreu na urna 50, na 36 e na 40 e pouco, acho que é a 45. Então eu acho que, de certo modo, apesar da agonia e da aflição que Vossa Excelência passou, na soma geral você foi beneficiado com os esclarecimentos que foi feito durante a semana. Eu acho que, de certo modo, fica que nada mais claro e mais justo de que se a vaga fosse de Lindalva, que pertencesse a ela. Lógico. Nem nada mais justo de que a vaga pertencia a Vossa Excelência e Vossa Excelência permanecer no Poder Legislativo. Eu acho que só ajudou a esclarecer e tirar um bocado de dúvida no processo de apuração dos votos. E Celino, com a experiência larga que ele tem de nota e de coisa carbonizada, de folha carbonizada, foi a primeira pessoa que tirou a dúvida logo dos votos dele. Disse, rapaz, aqui quando nós vimos, aqui é 19. Vê se Celino, nas anotações dele, tem 19 lá nessa urna. Quando Celino chegou, identificou já que não. A doutora Genalva e o juiz parece que já identificou que o voto de Bonitinho também não existia. Foi só quando a pessoa foi transcrever, ficou na coluna de Bonitinho. Então, acho que, no geral, Vossa Excelência foi beneficiado. O coração aguentou, as pressões, a contagem para lá e para cá, está viva aí na tribuna e vai passar 4 anos no Poder Legislativo e com bastante coisas esclarecidas. Muito obrigado pela paz. Araga. Até porque, quando a gente, de manhãzinha, no outro dia, você quando chegou naquele computador, você viu o marido Lindalva, não viu? Ele disse, olha, Ednardo, eu só quero pedir uma coisa a vocês, que vocês façam a recontagem, que se for de Aragaci, eu fico satisfeito pelo trabalho que vocês estão fazendo, porque a gente vê que vocês estão interessados em tirar a nossa dúvida. Então, mais um motivo que era para a gente ter que estar do lado dos companheiros. Obrigado. Nós conhecemos a criatividade das pessoas, da maior parte das pessoas do tabuleiro, né? Uns dizem, o juiz tirou Lindalva e botou Aragaci. Outros dizem, que aquela fofoquinha, picuinha, que num caso desse, que o próprio juiz já chegou e disse, rapaz, estão dizendo até que tirei a mulher para ter você, o que foi que eu recebi, o que foi que eu ganhei? Realmente o que fica chato isso é no geral. Acho que no geral fica um negócio muito tumultuado, muito... Por isso as palavras do Manel dizer que ficou altamente claro que Vossa Excelência conquistou no voto. Vossa Excelência saiu ganhando, que o pessoal que diga isso disse, não, o partido lutou até o final para colocar o outro candidato que era Lindalva e não conseguiu. Por quê? Porque a coisa era justa. Então Vossa Excelência saiu fortalecido democraticamente.
Não é que Vossa Excelência tenha ganho nada com isso, não. Eu sei. Não, deixou de perder. Justo e perfeito. Obrigado a todos. Com a palavra, o nobre vereador Celino Nogueira Barros. Senhora presidente, senhores vereadores, senhores assistentes, presidente do sindicato, exercício, o Evandro, seu Neco, eu queria me referir praticamente aos assuntos da eleição, mas antes... Vou ter que me retirar para 2 assentamentos de morada nova e gostaria de ouvir o pronunciamento do companheiro e dos outros que vão falar e de assistir à reunião, mas por motivo de ordem até bancária que a gente tem que acompanhar da comissão, vou ter que me retirar da sessão, desejando a vocês um bom trabalho e felicitando aos que foram eleitos e me lamentando pelos companheiros que não conseguiram a reeleição e dizer que nós vamos continuar aqui mais 4 anos. Com certeza Aragaci vai pintar mais alguns cabelos brancos na cabeça com esses 4 anos aqui da virada do século, e parabenizar o colega Celino pela grande habilidade que teve nesse processo e ajudar a esclarecer um bocado de dúvida na questão de apuração dos votos. Muito obrigado, senhora presidente, Celino que está com a palavra, e a todos os colegas vereadores. Vou ter que me retirar. Agradeço a você as palavras elogiosas. Eu queria me referir a essa mensagem que veio do prefeito municipal, da prefeitura municipal, colocando o veto naquela parte sobre o problema do sindicato, a participação do sindicato. Nobre companheiro, eu queria só um momento para eu chamar o nobre companheiro Francisco Hilário para compor a mesa. Com a palavra. Então, sobre o veto ao projeto de lei já aprovado pela Câmara, eu acho que o 447, e nós analisamos, senhora presidente, eu estava lendo, ontem eu andei aqui, peguei cópia da mensagem, telefonamos para algumas pessoas, alguns advogados, realmente é passivo do veto. Nós aprovamos a lei, que ela não fica paritária, ela fica 4 entidades e as outras 2 entidades, 3 e 3. Então eu queria propor aos vereadores, a todos os vereadores, ao sindicato, e eu já propus isso a Toninho ontem mesmo, e é de aceite do município, porque não pode haver, mas o projeto foi feito, então se tem o veto, tem que votar o veto, ou a favor, ou contra, para se tirar, para se dar, para ficar paritária, 3 entidades em cada uma. Agora ela pode ficar com 4 entidades cada uma. Coloca depois o sindicato como a 4ª entidade, coloca mais uma entidade em cada uma. Uma no lado do município, do governo, outra do lado dos empregadores, para que fique as 4 entidades em cada uma, porque aí ela se torna paritária. Porque paritária significa dizer que tem que ter o mesmo número. Tripartite são 3 entidades diferentes. Então elas podem ser as 3 do governo, a outra dos empregados, a outra dos empregadores. Mas da maneira que está, realmente, ela é inconstitucional, porque ela não tem a paridade. Ela tem 4 nos empregados. Não é o caso, de maneira alguma, contra inclusão de A nem de B. Mas me proponho, se for o caso, não vai ser votado hoje, se for o caso, já de apresentar um projeto de alteração, certo? Incluindo o sindicato, na próxima sessão, mesmo no momento do veto, já se vota a outra alteração, colocando o sindicato, colocando outro órgão da prefeitura, ou qualquer secretaria que queiram, como órgão municipal, e colocando os empregadores, que fica a ser discutido, para ser discutido, ou uma cooperativa, ou qualquer uma associação, CDL, qualquer uma associação, porque realmente fica prejudicado o projeto. É uma questão apenas de eu estar colocando aqui, não foi pedido, ninguém me pediu para me defender, não estou defendendo, estou apenas, quando tomei ciência do veto, o assessor Ribamar me comunicou, eu bati xerox e vi que, aí telefonei, realmente ela não está paritária. Paritária seria se tivesse a mesma quantidade em cada uma.
e vai ficar prejudicado o projeto. Para que não fique prejudicado, eu acho que a gente tem, de mais rápido possível, procurar solucionar. Como é? Paritário. Paritário, se aqui tem 2, aqui tem que ter 2, aqui tem que ter 2. Se tem 4, aqui tem que ter 4, aqui tem que ter 4. Então vamos colocar 4 em cada uma, nas 3 partes, para que fique paritário e que não prejudique o comute. A outra parte que eu queria me referir é sobre o problema das eleições. Eu quero parabenizar a todos os vereadores, os candidatos a vereadores que souberam se portar durante a campanha. Tenho certeza que às vezes algum exagero, pequeno exagero de um ou de outro, são coisas de política, mas nenhuma, não sei de nenhum caso que tenha havido questão de briga, questão de intriga, questão de defamação em nome da própria pessoa. Eu acho que está todos de parabéns, está de parabéns o povo que democraticamente soube escolher os seus representantes, se bem ou mal, o problema maior é do povo. Se o povo achou que quem deve ser eleito é fulano, ciclano e beltrano, o problema é do povo. Que o povo depois não venha reclamar por falta dos seus representantes A, B ou C. Se não quiseram eleger, o problema é do povo. Cada povo tem um representante que merece, aquele que o elegeu. Se tem alguns com competências maiores e ficaram de fora, o problema é do povo. Se tem alguns com menos capacidade que vai pegar o trabalho durante 4 anos, o problema continua sendo do povo. Difícil reeleição, é muito mais difícil do que a própria eleição. Pode ter certeza que é uma das coisas difíceis. Eu passei por isso agora. É dificílimo uma reeleição, principalmente quando temos contra a gente todos os outros candidatos. Todos são contra diretamente, porque estão concorrendo com a gente. E chegaram, o meu nome era um nome que tinha algumas pessoas, apostavam como era o mais votado e não sei o que, BBB. Começaram a sair essa conversa de canto em canto e dizer que tinha voto demais, e os próprios candidatos fizeram isso. E eu acho, quando a pessoa diz fulano fez, ciclano fez, está direito de fazer. É um pouco de baixaria, mas é uma maneira de, se puder angariar algum voto, faz-se também, né? É claro, está de parabéns os que foram eleitos, está de parabéns os que não foram, que souberam se comportar decentemente, está de parabéns o povo de Tabuleiro do Norte, que vamos analisar os próximos 4 anos, vamos ver se a Câmara, pelo menos a Câmara Municipal, que é onde nós fazemos parte, vai trabalhar de uma maneira como trabalhou esses 4 anos, como tem trabalhado. Se consegue melhorar ou piorar, ninguém sabe. Deus queira que procure melhorar ainda mais. E eu quero também, até analisando ali fora, foi em Limoeiros, 3 ex-presidentes da Câmara agora, nenhum foram reeleitos. Em Alto Santo não foram reeleitos. Em Russas não foram reeleitos nenhum. Então foi uma batalha. A reeleição foi dura para as ex-presidentes de câmaras. E aqui eu fui ex-presidente, a dona Sônia ex-presidente, seu Zezito ex-presidente, dona Nozinha presidente. Todos conseguiram a eleição. Graças a Deus, deu certo o trabalho. Eu acho que isso é merecedor do trabalho também que foi feito durante o período na Câmara Municipal, na presidência da Câmara, que reflete muito. Um mau trabalho na presidência da Câmara reflete muito mais do que um mau trabalho como vereador. Senti profundamente, pode ter certeza, consternado. Pode jurarem isso, que a gente sente a falta dos companheiros nesses próximos 4 anos, companheiros como Pedro Leite, como seu Zé Moela, como Edvenil, como Roberto, que não conseguiram a reeleição. Então a gente sente, não deu, infelizmente não deu, não dava para todos. A gente sente, quero me colocar à disposição dos companheiros que não foram reeleitos, e aquilo que a gente puder, por intermédio, apresentar algum projeto de pensamento desses companheiros ou de outros companheiros que tentaram se eleger e não conseguiram, quero me colocar à disposição para o que puder fazer. Pode ter certeza, a minha maneira de fazer política continua a mesma, acho que num ponto sem paixão, sem também revanchismo, e vamos procurar fazer aquilo que achamos que precisa se fazer. Fomos bem votados em certas localidades, esperávamos mais algum voto em outras localidades e não deu. Mas isso, volto a dizer, é o pensamento do povo. O povo não achou que merecíamos em certas localidades, achou que merecíamos em outras. Então eu tenho aqui que agradecer
a todo o povo que confiou o voto em mim e parabenizar a todos os vereadores reeleitos, a todos aqueles eleitos e os vereadores que tentaram a sua eleição, que não conseguiram por uma maneira ou de outra, mas isso a gente tem que respeitar o Estado democrático, que é a eleição do povo. Quero me congratular com o meu amigo Aragaci. Você pode ter certeza que em nenhum momento eu quero aqui, não é em defesa do vereador Ednardo, de maneira alguma não, mas eu quero fazer uma colocação que o Ednardo, nesse momento, presidente do partido, foi muito cobrado. É tanto que eu fiquei sendo uma pessoa, um espinho de garganta dentro do partido por algumas pessoas, não pelo Ednardo, mas eu vi algumas pessoas me olhando assim com o olhar quando eu disse, rapaz, não existe isso aqui, não dá para ser dessa maneira, não tem recontagem, porque eu estou lendo as leis, eu estou vendo que recontagem de voto não se pede porque faltou 2 votos, 3 votos, não. Se der um empate aqui, não vamos pedir recontagem, não é por aí não, rapaz, não é só pedir recontagem e dar não. Chegou uma pessoa que disse, lá no Jati estão recontando, é mentira, que só se reconta voto, não se reconta no mesmo canto que contou não, tem que recontar em Fortaleza, então não existe. Daqui que você reconta uns votos, passa um bocado de tempo. Então não é só porque quer não. Não, fulano quer que reconte voto. Eu apenas fui sincero, me espelhei na lei, do que a lei, e algumas pessoas achou que eu estava mais torcendo pela eleição do Aragaci do que pela Lindalva. Não é isso, porque sinceramente eu digo na frente de Vossa Excelência, entre um e outro eu preferia Lindalva porque era do meu partido. Não tenho nada contra Vossa Excelência, sou obrigado a reconhecer que eu tenho certeza, se Vossa Excelência for dizer, Salinho, Aragaci, entre Salinho e Edbenil, você preferia quem? Preferia Edbenil porque faz parte do seu partido, faz parte da sua coligação. Tenho certeza que vocês estavam torcendo por cada coligação a qual pertence. Mas em nenhum momento se tirar o direito do povo que votou, que lhe deu a maioria que dava para entrar. Então a gente tem que respeitar. Foi isso que fizemos e algumas pessoas achou até que a gente estava querendo, não sei porquê. Eu não tenho nada contra nenhuma pessoa do nosso partido, nem contra também do outro partido. Pelo contrário, eu tenho me colocado com responsabilidade nos meus pronunciamentos, na minha maneira de se fazer política. Pode usar a palavra. Saline, eu não me inscrevi, mas eu queria, sobre o que o senhor falou aí, do caso do vereador, que tinha aquele nome de tirar voto demais, também eu sofri por isso também. O pessoal dizia que eu tinha voto demais e quase não entra. Quase que não dá, né? É o tal negócio, a gente pensa, aí o pessoal fica em cima, de um lado do outro procurando atirar, e a gente fica lá embaixo, porque, não, Saline de Chiclado tem voto demais, tem voto para eleger 2 vereadores, quase não tem para um. Você pode ter certeza que isso, eu agradeço também, que as pessoas que votaram comigo, que eu sei que aqui não tem quase ninguém, isso era que bom que fosse a Raido ou eu não sei, dá o Raido, que sempre eu ouço dá mais, né? Mas eu agradeço muito o pessoal que votaram comigo, eu agradeço aquelas pessoas que depositaram o voto em mim, na confiança que tiveram do meu trabalho de quase 4 anos que eu fiz. E muito obrigado. Chico, eu agradeço. Eu quero, para finalizar minhas palavras, senhora presidente, eu queria até, a colocação do Chico é uma das coisas que a gente vê. Eu acho que a gente realmente tinha muito voto. Porque fizeram esse trabalho, ainda deu para ser eleito, é porque tinha muito voto mesmo. Eu digo, às vezes, brincando com as pessoas, eu digo, pai, realmente as pessoas não estavam mentindo, não. Tinha um bocado de voto mesmo. Porque muita gente fez esse trabalho. Pai, fulano tem voto demais, Salinho tem voto demais, Manel tem voto demais, Chico tem voto demais. E deu, ainda saiu um bocado, que a gente sabe. Eu sei de umas 10 pessoas amigas da gente aqui dentro da rua, que depois chegou pra gente, educadamente, e disse, Salinho, eu não votei em você. Eu ia votar em você, mas no dia eu vi que você ia ter voto demais, e votei em fulano e cicrano. Então, algumas pessoas me disseram isso. Caso que eu tinha certeza que era 6 votos na casa, não votaram nenhum, achando que a gente já tinha voto demais. Eu digo, rapaz, realmente vocês estavam com razão, porque tinha voto demais, porque vocês saíram, ainda deu para se eleger. Então, eu acho que está de parabéns todos. Torcer para que a Câmara Municipal termine esses 4 anos que nós iniciamos em 93, da maneira que começou, nós unidos, saímos daqui de braços dados, de cabeça erguida, e que continuamos. Aqueles que o povo aceitou a sua reeleição, que continue com trabalhos, e vamos esperar os novatos, alguns novatos, porque tem a volta aí do seu Zezito, uma grande experiência para a Câmara Municipal, que venha engrandecer também a Câmara Municipal, com certeza, e outros vereadores que vão estar aqui presentes pela primeira vez, e nós que já estamos acostumados aqui na casa, temos que dar força, temos que dar
coragem, e se puder ensinar alguma coisa daquilo que nós aprendemos, a gente tem que passar para eles. Muito obrigado. Com a palavra, a nova vereadora Sônia Maria Noronha Chaves. Ué, cadê o vice? Saiu? Bernardo? Bernardo, aí. Bem, meu bom dia a todos os vereadores. Passou a eleição. Nós sabemos que é um momento assim normal, mas eu gostaria de comentar sobre alguns fatos, mas eu gostaria que a Ednar estivesse presente, porque é claro que é com tristeza que eu senti também que o meu candidato não ganhou, perdeu, porque eu sou sincera a dizer, se eu estava do lado dele é porque eu gostaria muito que ele tivesse ganhado, mas tenho também o respeito por aquele que o povo escolheu, que foi Zé Guerreiro e Ednardo. Sinceramente, eu achava que a vez de eu tomar era essa, porque ter tentado 4 vezes já. Eu acho que Ednardo e Zé Guerreiro são pessoas novas ainda, poderia tentar mais na frente, mas a gente tem que respeitar o que o povo escolheu e pedir. Por isso que eu gostaria que ele estivesse presente. Mais 4 anos sem ter o prefeito, eu não tenho sorte, pessoal. Porque já está 3 vezes, o meu prefeito nunca conseguiu ficar do meu lado. E eu gostaria de perguntar a Ednardo, que agora vai ser, o prefeito foi vereador e o vice foi vereador. Então, será que eles vão se lembrar do vereador? Do vereador em si? Eu acredito que da oposição, sim. Da situação, sim. Por isso que eu gostaria que ele me respondesse isso. Porque é triste a pessoa passar 4 anos e não ter o apoio, não ter a dignidade de conseguir alguma coisa através do seu trabalho para o povo. Por isso, essa seria a minha pergunta para o vice. Como é que será esses 4 anos? Eu acho até que até bom ele não esteja aqui, porque só o tempo vai dizer. Não é mesmo? Como é que vai ser esses 4 anos? E também de dar aqui o meu apoio àqueles que não foram eleitos, que eu acho até que foram representantes, seu Pedro, seu Zé Moela, Denil, Roberto, inclusive Vavaldo, que está ali também, esse candidato que gostaria muito que tivesse sido eleito. Quer dizer, a gente tem pessoas que a gente gostaria muito, mas a gente não pode colocar todo mundo aqui, é como se Helene falou, só 15, né? Mas, mais uma vez, 4 anos, e eu na oposição novamente. Eu só gostaria que... Como é que vai ser essa administração? Como é que Zé Guerreiro vai nos receber? O vice, será que eles vão vir aqui à Câmara? Ou como vai fazer com o doutor Nestor, que mal vem aqui, não vai dar amparo a gente? Como é que vai ser? Eu acho que isso é uma pergunta que só o tempo, só quando começar o ano, vai ser normalmente que a gente vai poder resolver. Somos 9 reeleitos, né? Vão vir 6. Então é essa a questão. E sobre... Gostaria de agradecer a você, Celene, por ter me colocado, para colocar o nome de Murico Noronha no Centro Vocacional. Agradeço demais, viu? Me permita uma parte, vereadora, que eu me esqueci de fazer no meu pronunciamento, é sobre o projeto de lei que a gente está tentando colocar, e a vereadora Sônia teve, para mim, um prazer de assinar comigo esse projeto de lei, colocando de Mundico Noronha o nome do Centro Vocacional, porque espelha diretamente o nome de uma pessoa que trabalhou, já que o problema da praça veio à tona, veio aquele problema, vamos esquecer, são coisas passadas,
Então nós vamos colocar o nome de Munique Noronha em frente à praça, onde eu acho que merecia ter o nome dele. Mas colocar, se é que os nobres vereadores vão aceitar, e como parente perto, bem tio, né? Tio da nobre vereadora, eu convidei a nobre vereadora para assinar. Para mim é um prazer ter a sua assinatura no projeto de lei. Agradeço demais. E também falando sobre a mudança. Sim, queria falar. Só bem, Edna, já que você não estava aqui, eu Conclui aqui as palavras, depois você... gostaria de te dar os parabéns. Eu estava continuando aqui, porque o meu prefeito não foi eleito. Por saber também que eu acho que ele merecia, que já faz 4 anos, vocês, a Guerreiro, são pessoas novas, entende? Mas mesmo assim a gente tem que respeitar a vontade do povo. E só desejar boa sorte para vocês e pedir, fazer uma pergunta ao mesmo tempo pedir. Você, Zé Guerreiro, foi vereador, você sendo vereador, gostaria que vocês olhassem imensamente para o vereador. Porque você está vendo a nossa luta aqui, vir muito à Câmara, comparecer às reuniões, olhar o nosso trabalho. Eu acho que vocês, Zé Guerreiro, como foram vereadores, está sente na pele como é o trabalho do vereador. Então, deve, mais do que nunca, dar valor ao vereador. Então, é um pedido, eu reforço que nesses 4 anos que vem aí, você faça de tudo para que o vereador tenha um espaço na prefeitura. Então, é isso mesmo. Colega Salino, eu estou pensando que isso aí vai dar outra polêmica. Eu sei que, doutor, o seu Munique Noronha, é louvável o nome dele em qualquer área aqui em Tabuleiro Norte, não tenho milhares de dúvidas. Agora, o problema que eu vejo que poderá ter, não é da minha família nem nada, estou prevendo isso, é a questão da área ali, do prédio, que, se não me falha a memória, foi feita uma doação pela família de Antônio Alves. Eu acho que aquele prédio foi doado ao município. Isso aí é onde eu acho que poderá ter alguma... Por sinal, Verinha, no tempo que começaram esse trabalho, ela veio falar comigo. Digamos, você mesmo entra com documento e tal, para não ser tirado o grupo, para dar continuidade àquilo que Antônio Alves tenha feito a doação. Isso é só uma prévia para nós ficarmos mais ou menos preparados, que eu acredito que vai ter alguma coisa. Porque o prédio foi doado por Antônio Alves Maia. E pegar, além de mudar de grupo para o centro e mudar de Antônio Alves para Munique Noronha, eu entendo, ele quer dizer sobre o prédio. Sobre o prédio, sem dúvida. Eu vou... Me permite, companheiro, porque eu não posso nem partear o vereador Agaci. Mas eu acho, é mais uma polêmica que vem à tona, e é bom polemizar. Eu não sabia desses dados, se tem alguma coisa junto com a família. Eu acho que a Câmara, se tem algum compromisso do Executivo com a família, que se aprove aqui na Câmara, da maneira que se acha, e o Executivo, se for o caso, vete e mande outro projeto para cá, para ser remodelado como for o outro. Garanto uma coisa, eu acho altamente merecedor, o nome do senhor Antônio Alves é altamente merecedor, é tanto que eu e o vereador Pedro Leite entramos, somos autor de um projeto de lei, eu assinei com Pedro Leite, colocando o nome numa avenida, o nome do senhor Antônio Alves Maia. Nada contra o senhor Antônio Alves Maia, nem sabia dessa parte. Agora, de um centro vocacional não ser colocado o nome do senhor Munique Noronha, eu vou lhe dizer uma coisa, aí tem que parar, nós vamos ter agora que legislar em torno de famílias. E a minha família é muito pequena aqui para legislar em torno de família. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que colocar as coisas justas. Se é questão de justiça, é uma coisa. Se é questão de família, é outra coisa. Uma palavra. Certo. E sobre a mudança aí das reuniões, já foi lido? Foi lido, foi, Salim? Foi. Eu acredito que cada um tem a sua opinião.
entendeu? Eu só quero dizer que se mudar as reuniões para a noite, para mim qualquer dia, qualquer hora, eu acho que é bem aceito, porque de manhã muita gente não pode vir, porque trabalha, uns são donas de casa, tem seus filhos na escola, quer dizer, é muito atarefado para vir de manhã, eu sempre achei isso, mas nunca que entrei, porque as meninas que fazem a faculdade de noite, né, tinha aquela polêmica e tudo, mas se é o caso que a maioria aceite, eu acho que tem que ser a maioria e tem que se fazer algum balanço aí com as meninas, para umas ir num dia, outras no outro, tem um dia só, eu acredito que tem que fazer um acordo aí. E a minha opinião é que se a maioria decidir à noite, será bem aceito. E sobre o que houve, nessa campanha, eu acredito que houve muitas coisas, né? E sobre o que houve, muita briga, muita confusão, e eu acredito que é época, porque tudo nessa vida é época. Existe Copa do Mundo, tem festa, tem carnaval, eu acho que tudo é época, entende? Somos tabuleirenses, a época da política, há muita briga e tudo, mas 4 anos é para passar essas coisas, entende? Eu gostaria que entendesse que tudo é época, e isso pode acontecer mesmo, uns brigam mais, outros menos, né? Mas eu acho que nós todos somos tabuleirenses, vamos lutar por dias melhores em nosso município e vamos continuar assim, nos respeitando. Eu acho que esse é o caminho. Muito obrigada. Eixe, Maria. Amanhã, só estou em casa. Certo. Tá bom. Tá bom. Pode. Senhores vereadores, colocarei em votação única o requerimento 004/96, de autoria do vereador Celino Nogueira Barros, que requer do presidente desta casa remeter um ofício ao excelentíssimo senhor presidente da República, solicitando a remessa da lei que regulamentou o artigo 50, né? Artigo 5º, inciso 5 da Constituição Federal. Está em votação. Aragaci Monteiro Chaves. O requerimento solicitando do presidente da República a cópia da lei que regulamentou o artigo 5º sobre a certidão de nascimento. É o artigo 5º, eu disse. Sim, é Aragaci Monteiro Chaves. Celino Nogueira Barros. Sim. Edbenildo Oliveira Chaves, ausente. Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Marcos Moreiras, também ausente. João Antônio Viana. José Dário Freire de Lima, ausente, acho que esqueceram. José Rebouças da Costa. Manuel Moreira de Almeida. Paulo Maciel de Oliveira. Pedro de Almeida Maia. Raimundo Dinardo da Silva Maia. Alberto Wagner de Freitas. Sônia Maria Noran Chaves. Aprovado por unanimidade. Com 8 votos. É que eu digo aprovado, eu digo porque eu contei. A sessão está suspensa por 15 minutos para intervalo regimental. Então,
Retornando ao intervalo regimental, passaremos para a ordem do dia. De acordo com o artigo 169 do Regimento Interno, solicito o primeiro secretário, o vereador Celino Nogueira Barros, proceder à leitura da veritável publicidade da ordem do dia, parecer das comissões de legislação, justiça e redação final. Edital, cumprindo o que estabelece o parágrafo 1º do artigo 149, combinado com o artigo 168, observado o disposto no inciso 1 do artigo 44 do Regimento Interno desta Casa, o primeiro secretário da mesa diretora torna público para conhecimento de todos a pauta da ordem do dia da sessão ordinária do dia 11 de outubro de 96, que constará das seguintes matérias observadas os critérios definidos no mencionado artigo 168. 1. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 13, de 4 de setembro de 96, de autoria do vereador Celino Nogueira Barros, que denomina a rua que indica. 2. Primeira discussão e votação do projeto de lei 032, de 19 de setembro de 96, de autoria do vereador Edbenil Oliveira Chaves, que dá a denominação que indica. 3. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 033, de 19 de setembro de 96, de autoria do vereador Edbenil Oliveira Chaves, que dá a denominação rua que indica. 4. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 034, de 19 de setembro de 96, de autoria do vereador Edbenil Oliveira Chaves, que dá a denominação rua que indica. 5. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 035, de 19 de setembro de 96, de autoria do vereador Edbenil Oliveira Chaves, que dá a denominação rua que indica. Sala das Sessões da Câmara Municipal, Tabuleiro do Norte, 9 de outubro de 96. Aldenora Freire do Amaral, presidente. Celino Nogueira Barros, secretário. Parecer do projeto de lei número 013, de 4 de setembro de 96. Versos presentes autos. Sobre o parecer ao projeto de lei número 013, de 4 de setembro de 96, que dá a denominação rua que indica. O projeto de lei em si é constitucional porque cabe ao vereador dar a denominação de vias e logradouros públicos. O projeto em pauta homenageia um filho de tabuleiro que dedicou a sua vida ao comércio de carnes, onde sempre procurou zelar pela sua profissão no trato da nossa população. Como o projeto não fere os princípios que norteiam os critérios para a denominação de ruas, submeto ao plenário para a devida apreciação com a recomendação favorável. Sala das Sessões da Câmara Municipal Tabuleiro do Norte, 25 de setembro de 96, vereador Roberto Wagner de Freitas, relator. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final adota e recomenda o parecer do seu relator, Pedro Almeida Maia, presidente, Francisco Hilário de Oliveira, vice-presidente. Esse projeto é o que denomina a rua, uma artéria urbana, localizada no bairro Vila Macena, de Adalto Felício Maia. Pode colocar em votação. Né? Vai, Toninho da Brama. Está em primeira votação, projeto de lei 013/96. Projeto de 4 de setembro de 1996, de autoria do vereador Celino Nogueira Barros, que domina a rua que indica. Aragaci Monteiro Chaves. Celino Nogueira Barros. Sim. Edbenildo Oliveira Chaves, ausente, nem por dele. Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Marcos Moreira, também ausente. João Antônio Viana. José Dário Freire de Lima, também ausente. José Rebouças da Costa. Manuel Moreira de Almeida, ausente. Paulo Maciel de Oliveira. Pedro de Almeida Maia. Raimundo Inácio da Silva Maia. Roberto Wagner de Freitas, também ausente. Sônia Maria Noronha Chaves. Aprovado por unanimidade. Parecer número 17. Parecer sobre os processos 041, 42, 43 e 44. É só um parecer. Versos presentes autos sobre o projeto de lei número 032, 033, 034 e 035, que dá a denominação às ruas que indica. Os projetos em si são constitucionais. Estamos analisando todos os projetos apresentados pelo vereador Edbenil,
simultaneamente por se tratar de homenagem a caminhoneiros que tiveram as suas vidas ceifadas quando transportavam o progresso do país. Como os projetos atendem aos requisitos que determina a lei maior, expomos ao plenário com a recomendação favorável dessa relatoria. Sala da sessão da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte, 25 de setembro de 96, vereador Roberto Wagner de Freitas, relator. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, adota e recomenda o parecer do seu relator. Presidente, vereador Pedro Almeida Maia, vice-presidente, vereador Francisco Hilário de Oliveira e o vereador Roberto. O projeto de lei 032 dá denominação à artéria urbana no bairro Vila Macena, a uma rua no nome de José Maria Chaves, que era o pai do vereador Edbenil. O projeto de lei está já em... A Céline já leu, acabou de ler, eu vou botar em primeira votação Aragaci Monteiro Chaves. Céline Nogueira Barros. Sim. Danildo Oliveira Chaves. Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Marcos Moreira. João Antônio Viana. José Rebouças, José Dário Freire de Lima. José Rebouças da Costa. Manuel Moreira de Almeida. Paulo Maciel de Oliveira, também ausente. Pedro de Almeida Maia. Sim. Raimundo Inácio da Silva Maia. Sim. Roberto Wagner de Freitas, também ausente. Sônia Maria Noran Chaves. O projeto de lei número 033... Opa, desculpe, senhora presidente. Aprovado em primeira votação por unanimidade. Desculpe, senhora presidente. O projeto de lei número 033 é o mesmo, feito participando da mesma relatoria, que fica denominado de Fernando Colares Chaves, uma artéria urbana situada no bairro Vila Macena. Está em votação Aragaci Monteiro Chaves. Aquele caminhoneiro, sogro de Silvio, né? Fernando? Edbenil, todos eles são Edbenil. Irani é que é a mãe dele. Celino Nogueira Barros. Sim. Edbenildo Oliveira Chaves. Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Marcos Moreira. João Antônio Viana. José Rebouças da Costa. José Dário Freire de Lima. Tá aqui, segue. José Rebouças da Costa. Vou mandar corrigir. Eu vou mandar corrigir. Eu mando corrigir. Eu digo que eu já dei fé, porque eu vou corrigir. Eu passo a limpa e corrijo, antes de assinar. Aqui. Manuel Moreira de Almeida, ausente. Eu dei fé. Paulo Maciel de Oliveira. Ausente. Eu passo a limpa. Pedro de Almeida Maia. Raimundo Inácio da Silva Maia. Roberto Wagner de Freitas, ausente. Sônia Maria Noran Chaves. Primeira votação, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 034 é o que denomina de Ginaldo Brasiliano de Souza, uma artéria urbana situada no bairro Vila Macena. Ginaldo é filho de Gilberto Barbeiro, né? Ginaldo é filho de Gilberto Barbeiro. Mesmo parecer. Ginaldo. Primeira votação, Aragaci Monteiro Chaves. Esse o óculos não atrapalha, viu? Celino Nogueira Barros. Sim. Edbenil Oliveira Chaves. Francisco Hilário de Oliveira.
Francisco Marcos Moreira, também ausente. João Antônio Viana. José Dário Freire de Lima, também ausente. José Rebouças da Costa. Manuel Moreira de Almeida, também ausente. Paulo Maciel de Oliveira, também ausente. Pedro de Almeida Maia. Raimundo Dinado da Silva Maia. Sim. Roberto Wagner de Freitas, também ausente. Sônia Maria Noran Chaves. Aprovado por unanimidade. O projeto de lei 035 de 19 de setembro dá denominação a uma artéria urbana no bairro da Vila Macena, de Francisco Mendes Chaves, é o finado Mendim, caminhoneiro. De Advenil também. Todos esses quatro só tinham o primeiro que era de autoria. Pois é. Do vereador. Está em votação Aragaci Monteiro Chaves. Rapaz, era Celino Nogueira Barros. Sim. De Benildo Oliveira Chaves, ausente. Não era para ele ter saído. Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Marcos Moreira. João Antônio Viana. João Antônio Viana. João Antônio Viana. Sim, pronto. Pode voltar. José Dário Freire de Lima, também ausente. José Rebouças da Costa. Manuel Moreira de Almeida. Paulo Maciel de Oliveira. Pedro de Almeida Maia. Raimundo Dinado da Silva Maia. Roberto Wagner de Freitas. Ausente. Sônia Maria Noran Chaves. Aprovado. Primeira votação por unanimidade. Para aí, está fechada. A próxima sessão ordinária está marcada para o dia 18 de outubro de 1996 e, de acordo com o artigo 171 do Regimento Interno, declaro encerrada a presente sessão.